50. Um objeto posiciona-se entre 5 espelhos, E1, 2, 3, 4 e 5, conforme mostra a figura. Assinale a sequência que representa corretamente as imagens do objeto conjugadas nesses espelhos. Então, olha só. Ele dá 5 espelhos, né? 2 estão na vertical, 1 está de frente e 2 estão inclinados, né, em relação ao nosso objeto. E eu vou chamar a atenção para uma curiosidade, né, uma particularidade para espelho plano. Olha só que bacana. Toda vez que você tiver um espelho inclinado, normalmente 45 graus, você vai perceber que é um ângulo próximo de 45, tá? Que vai te facilitar. Mas apareceu inclinado, você não precisa saber o ângulo e ter confirmação de ângulo. É próximo, tá? De 45. Olha que bacana. Eu coloco um objeto à frente desse espelho. O objeto está na vertical, o espelho está inclinado em relação à posição do objeto, certo? Vamos achar a imagem desse objeto? Teoricamente, o que a gente faria não seria isso, ó. Eu vou pegar da bundinha do objeto, olha a bundinha lá, o pezinho dele. Eu vou traçar um alinhamento perpendicular ao alinhamento do espelho. E a distância que o objeto está do espelho vai ter que estar a imagem. Agora, olha a pontinha, a seta do nosso objeto. Vou traçar um alinhamento perpendicular ao alinhamento do espelho. E a distância que o objeto está do espelho tem que estar a imagem. A hora que eu ligo os 2 pontos da imagem, a setinha dá dessa forma para nós. Essa é a imagem formada desse objeto à frente do espelho inclinado. Mas olha que bacana. O espelho está inclinado, o objeto estava em pé. Toda vez que o objeto estiver em pé, à frente de um espelho inclinado, a sua imagem vai estar como, senhores? Deitada. É caso particular, pode aplicar direto, não precisa perder tempo com o desenho não, porque muito provavelmente vai dar errado o desenho de vocês. Lembre-se que vocês não têm régua lá, né? Então, assim, se o objeto está em pé, a imagem está deitada. E se o objeto estiver deitado, a imagem vai estar como? Em pé. Elas sempre vão estar com um ângulo de 90 graus entre elas quando o espelho estiver inclinado. Por exemplo, se eu colocar agora aqui um objeto deitado, a imagem vai estar o quê? Em pé. Pião, em pé como? Setinha para cima ou setinha para baixo? Muito simples. Quem que está mais perto do espelho ali? A seta ou a bundinha dela? A seta, não é? Então, na imagem também tem que ser a mesma coisa. A seta mais próxima do espelho, a bundinha mais distante. Fechou, meninos? Desse jeito fica fácil esse exercício 50. Olha lá. Vamos olhar na ordem E1. Olha para o E1. O E1 tem um espelho, o objeto em pé na frente dele. Obviamente que a imagem também tem que estar em pé, certo? E obviamente que ela teria que estar à mesma distância do objeto do espelho e ela do espelho. Porém, eu, como vocês, estou sem espaço para desenhar. Não vai dar para desenhar fora da tela aqui, né? E se eu não estou enganado no material de vocês também, e numa prova de vestibular não teria espaço. Não tem problema. No máximo que você pode fazer se você ficar inseguro, indica do espelho até o objeto, põe uma linha indicando X. E aí do espelho até a imagem, põe lá X. Do mesmo jeito que a gente não pode confiar na figura dele, ele também não vai confiar na nossa. Ele confia apenas nas informações, nos dados, tá? Então perceba que essa imagem é simétrica ao objeto apontando para cima. Olha nas alternativas, só na coluna do E1. Já vamos jogar uma fora, ó. Tá vendo aí a alternativa aí? O E1 tá dando que a imagem é vertical para baixo. Não é, né? Ela é vertical para cima. Portanto, a alternativa E já é uma alternativa que você já pode jogar fora. Já tem um erro. Vamos no E2. Opa, o E2 está inclinado. Está inclinado? O objeto em pé, a imagem tem que aparecer como? Deitada. E como a setinha está mais próximo do espelho, na imagem tem que ser a mesma coisa. Setinha mais próximo. Então, olha lá, ó. Nesse caso, objeto em pé, imagem deitada. Então a imagem é horizontal e apontando para a direita. Olha que já dá para jogar 3 alternativas fora. Já tinha jogado uma, já dá para achar o correta, né? Olha lá. No E2, dá para jogar essa fora, a C também e a B também. Já ficamos com a alternativa A como a correta, certo? Mas vamos continuar. O E3. O E3 você está de frente ao espelho, né? Então imagina que a setinha seja o seu nariz e a bundinha da seta seja a sua nuca, né? As suas costas. Quando você olha para o espelho, você de frente para o espelho, a imagem fica de frente para você. Então o seu nariz fica voltado para o espelho, né? Então é a setinha que vai ficar mais perto do espelho e a bundinha mais afastada. Então no caso a imagem E3 seria vertical para baixo. Dá para jogar algumas fora ali também no E3, ó. No caso da alternativa C e da alternativa E que ele coloca vertical para cima. Ok? Caso 4. De novo, espelho inclinado, o objeto está em pé, a imagem está o quê? Deitada, com a setinha mais perto do espelho. Então, desenha lá, ó, a setinha mais perto do espelho. Então, a imagem é horizontal para a esquerda, dá para nós jogarmos algumas alternativas fora, né? No caso aí, as 4 estariam erradas, né? Só a alternativa correta que é A. E o caso 5,
nós temos parecido com o E1, né? O objeto está em pé na frente do espelho, então a imagem também vai estar em pé, apontando para o mesmo lado. A imagem é vertical para cima. No caso aqui, só na alternativa aí que estaria errada, né? E a gente já viu aí há muito tempo a alternativa correta, a alternativa A. Belezinha? 51. Um estudante pretende observar inteiramente uma árvore de 10,8 metros de altura. Você já começa a xingar, né? 10,8. Fica tranquilo que a conta vai ficar bonitinha. Usando um espelho plano de 80 centímetros, que equivale a 0,8 metros, né? O estudante consegue seu objetivo quando o espelho está colocado a 5 metros de distância da árvore. A distância mínima entre o espelho e o estudante é... Então, olha lá. Tem um estudante olhando para um espelho, atrás dele tem uma árvore e ele quer ver a imagem dessa árvore dentro do espelho por inteira. Então, vamos ver os dados que nós temos aí, ó. O nosso espelho tem 80 centímetros ou 0,8 metros de altura, né? A árvore tem 10,8 metros de altura. Ela se encontra, no caso, a 5 metros de distância do espelho. E o observador, o estudante, se posiciona a uma distância que eu vou chamar de x em relação ao espelho, que é o que ele está pedindo para a gente calcular. Então vamos lá, o que ele quer ver é a imagem da árvore. Se o objeto está a 5 metros, obviamente a imagem é simétrica no espelho plano, também vai estar a 5 metros de distância. E o estudante, se direcionando o olhar para o espelho, ó, ele quer ver por inteiro a imagem dessa árvore, certo? Então percebam de novo que nós temos aí uma semelhança de triângulos, ótica geométrica. Eu tenho o triângulo grandão verde e eu tenho o triângulo pequeno azulzinho. Ângulo, ângulo, ângulo nos garante uma semelhança de triângulos. Perceba que esses triângulos eles estão deitados, né? Então a gente vai medir a base na vertical e a altura na horizontal. A base do azul, que é o pequenininho, é 0,8, e a base do grande, que é a altura da árvore, seria 10,8 metros. A altura desses triângulos, ó, do grandão é 5 metros até o espelho, até chegar o vértice ali do triângulo à esquerda, né, que é no mínimo, tem mais x para a gente somar, né? Já a altura do triângulo azul é apenas o x. Então vamos fazer uma regrinha de 3, ó. A altura do triângulo azul, que é x, está para a altura do triângulo verde, que é tudo isso daqui, ó, x mais 5. Então coloca lá, ó, x está para x mais 5. Assim como a base do triângulo azul, que é 0,8, está para a base do triângulo verde, que é 10,8. Então coloca lá, assim como 0,8 está para 10,8. E agora é só fazer essa continha, né? Então, multiplicando em cruz, nós vamos ficar 10,8 vezes x igual a 0,8 vezes, põe um parênteses aí para não ter problema, x mais 5. Do lado direito da igualdade, nós vamos fazer distributiva, né? 0,8 vezes x mais 0,8 vezes 5. Então, fazendo essa continha, ó, vai ficar 10,8x é igual 0,8 vezes x, que é 0,8x, mais 0,8 vezes 5, que dá 4. O 0,8x positivo passa para a esquerda negativa. Olha que bonitinho. 10,8x menos 0,8x sobra para nós 10 vezes x. Igual a 4 que já estava lá na direita, né? O 10 que está multiplicando passa dividindo. A gente descobre que esse x vale 0,40 metros ou 40 centímetros, que nos dá a alternativa A. Ok? O 52. Uma usina solar é uma forma de se obter energia limpa. A configuração mais comum é constituída de espelhos móveis espalhados por uma área plana, os quais projetam a luz solar refletida para um mesmo ponto situado no alto de uma torre. Nesse sentido, considere a representação simplificada dessa usina por um único espelho plano E e uma torre conforme mostrada na figura. Com relação a essa figura, considere os seguintes itens. A altura da torre é 100 metros. A distância percorrida pela luz do espelho, quando ela bate no espelho lá no chão, até chegar no topo da torre é de 200 metros. Então seria a hipotenusa daquele triângulo que nós estamos vendo ali, ó. A luz do sol incide verticalmente sobre a área plana e as dimensões do espelho E devem ser desprezadas. Nessa situação, conclui-se que o ângulo de incidência de um feixe de luz solar sobre o espelho E é D. Então esse ângulo incidente é a gente olhar aquele raio que desce na vertical, ó, e bate no espelho, o ângulo entre ele e a normal no espelho, que divide o ângulo em um ângulo incidente e um ângulo de reflexão. Então perceba que o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido, na verdade, é o I mais o R, é o dobro do I para nós, né? Vamos entender na figura, olha lá.
Aqui eu tenho uma normal. O ângulo entre o raio que incide no espelho e a normal é I. E o ângulo entre o raio que reflete no espelho e a nossa normal é o nosso R, certo? Eu vou pegar esse ângulo total, ó, entre o raio incidente e o raio refletido, eu vou chamar de θ esse ângulo, tá? E como I é igual a R, significa que eu tenho 2I ali no total, né? Então eu vou poder falar que o θ vale 2I. Vamos guardar essa informação? Agora olha um triângulo retângulo. Tá vendo com um triângulo com ângulo reto ali? Ele deu... Eu vou chamar esse ângulo dele aqui de beta, tá? E ele forneceu para nós a altura do prédio, que é o cateto oposto ao ângulo beta, que vale 100 metros. E ele deu a distância que o raio percorre do espelho até o topo do prédio, que seria a hipotenusa desse triângulo, que é 200. Portanto, eu posso fazer uma relação trigonométrica, né, nesse triângulo. Como eu tenho cateto oposto e hipotenusa, a relação entre cateto oposto e hipotenusa seria o seno, né? Então, se eu pegar o seno de beta, o seno de beta vai ser o cateto oposto ao ângulo beta, que é 100, dividido pela hipotenusa desse triângulo, que é 200. Cortando os dois zeros, a gente vai chegar que o seno de beta é 1 sobre 2 ou meio. O ângulo ao qual eu calculo o seno e chego no valor que vale 0,5 é o ângulo de 30 graus, né? Então a gente descobre que o beta vale 30 graus. Mas ele garantiu lá no texto que o raio incidente está na vertical, ou seja, perpendicular à superfície, né, do plano da superfície. Então o beta mais o θ tem que dar 90 graus, eles são complementares. Se o beta vale 30, é porque o θ vale 60. E se o θ vale 60, senhores, o I e o R não são iguais? Não tem que dividir por 2, então? Então, o θ dividido por 2, a gente descobre que o ângulo I vale 30 graus, que nos dá a alternativa D de dado. Fechou? 54. Na aula de espelhos planos, o professor sugeriu aos alunos que fizessem um trabalho, construir uma trena a laser. Utilizando um espelho plano, um transferidor, uma caneta laser, um nível e madeiras, eles construíram o sistema representado a seguir. Para medir o comprimento da sala de aula, eles seguiram as seguintes etapas. Colocaram a caneta laser em um canto da sala e usaram o nível para garantir que o feixe ficasse na horizontal. No outro canto da mesma parede, outro grupo de alunos posicionou o espelho de modo a refletir o feixe na base da madeira que sustenta o laser. Sabendo que a altura da base do laser é 1 metro e que o transferidor marca 87 graus, o comprimento da sala é de aproximadamente... Então vamos lá. O cara posicionou o laser, ele quer medir esse comprimento da sala, ou seja, desde onde está o laser, que é em uma parede, até onde foi colocado o transferidor, que é na outra parede, do outro lado da sala. Tudo bem? Esse transferidor eu vou levar lá para cima, para ver os ângulos ali que eu tenho no espelho em relação aos raios que estão chegando. Então percebam que entre o espelho e a horizontal, esse ângulo preto vale 87 graus. Dentro do lado de baixo desse ângulo preto, nós temos o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido, certo? Lembre-se que o ângulo incidente e o refletido sempre são iguais. Isso significa que os complementares dele também são iguais, né? Então se a gente olhar aqui do lado de baixo do transferidor, se lá em cima o ângulo externo ao incidente é 87 graus, é porque aqui embaixo o ângulo externo ao refletido também tem que ser 87 graus. Isso significa que aquele ângulo entre eles, que seria o incidente mais o refletido, aquele ângulo vermelho, tudo isso daí somado não tem que dar 180? 87 mais 87 dá um total de 174. Para 180, significa que aquele ângulo vermelho vale 6 graus. Pronto. Eu tenho o cateto oposto e eu quero o cateto adjacente dentro de um triângulo retângulo que está sendo formado ali para nós. Então eu vou aplicar tangente. Ó. Tangente do ângulo 6 graus seria o cateto oposto a esse ângulo, que é 1 metro, dividido pelo cateto adjacente a ele, que é L. A Piaumente não sabe tangente de 6. Ótimo. Nós sabemos que tangente é seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. Então substitui. Ó. A tangente de 6 é seno de 6 graus sobre o cosseno de 6 graus, que é igual a 1 sobre L. Substituindo os dados que nós temos, ó, seno de 6 é 0,1, cosseno de 6 é 1, isso igual a 1 sobre L. Multiplicando em cruz vai ficar 0,1 vezes L igual a 1 vezes 1, que é 1. O 0,1 passa dividindo, 1 dividido por 0,1, a gente descobre que o L vale 10 metros, que nos dá a alternativa C. Ok?